Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Taxa de câmbio nominal. A taxa de câmbio nominal, ela é o preço de uma moeda estrangeira medido em termos de uma moeda nacional. Isso no que a gente chama aqui da cotação do incerto. A gente já vai entender o que é isso, tá? Então vamos lá. Taxa de câmbio nominal, ela é o custo de uma moeda em relação à outra. Eu vou comparar duas moedas, uma moeda doméstica, o real aqui no nosso país, e uma moeda estrangeira, pode ser o dólar, pode ser o euro. E eu vou ver qual que é o custo da moeda estrangeira em relação à nossa moeda aqui. Tá? Então eu posso expressar dessa forma que nem no exemplo. Eu vou medir qual que é o preço do dólar em termos de reais, né? Então, para cada $1, eu tenho R$ 5. Eu preciso de R$ 5 para fazer a compra de $1, tá? Isso é a taxa de câmbio nominal. Ela mostra qual que é a relação de troca entre duas unidades monetárias, moedas diferentes, o preço relativo entre essas moedas, tá? Isso na chamada cotação do incerto ou convenção do incerto. Por quê? Porque quando eu utilizo a convenção do incerto, eu vou medir, então, quanto de moeda local eu preciso para comprar uma moeda estrangeira. Então, que nem a gente viu aqui no exemplo, tá? Eu preciso de R$ 5 para comprar $1. Geralmente, esse método aqui, ele é utilizado em países onde a gente tem uma moeda mais fraca, tá? Então, por exemplo, o real, ele é mais fraco do que o dólar. Por isso que a gente utiliza a convenção do incerto. Países subdesenvolvidos, eles utilizam esse tipo aqui de cotação, tá? Então, exemplos aqui, conforme a gente viu, né? R$ 5 para cada $1, 5,50 para €1. E se eu fosse fazer a conversão do incerto lá nos Estados Unidos, olha como seria, tá? Então, qual que é a moeda doméstica dos Estados Unidos? O dólar. Se eu quero medir na conversão do incerto qual que é o preço dos reais em dólar, eu teria o seguinte, né? Com $1 eu consigo comprar 20 centavos. Ficaria um pouco estranho, né, se a gente olhasse dessa forma. Por isso que países onde a moeda ela é mais forte é utilizada a convenção do certo, ou também chamado, tá, de método indireto. Convenção do incerto, método direto. E aqui o método indireto. Então, nos países com moeda forte, como os Estados Unidos, é usada a convenção do certo, pois eles vão medir quanto de moeda estrangeira eles podem adquirir com suas moedas, ou seja, quanto que $1 compra de real ou outras moedas. Daí a gente tem o seguinte, tá? Então, lá eu vou ter nessa forma aqui expresso, né? Com $1 eles conseguem comprar R$ 5, com $1 eles conseguem comprar 0,95 euros, ou ainda, né? Se eu fosse utilizar aqui no Brasil dessa forma, eu diria que com R$ 1 eu consigo comprar 20 centavos de dólar. Não fica tão bom, tá? Por isso que a gente utiliza aqui a conversão do incerto. Qual que é a diferença? Só para a gente passar adiante. Então, a taxa de câmbio nominal, ela mostra essa relação entre o preço de duas moedas. Na convenção do incerto, eu meço quanto, né, que eu preciso de moeda local para comprar uma moeda estrangeira. Já na convenção do certo, eu vou ver quanto de moeda estrangeira eu consigo comprar com a minha moeda, tá? Beleza, vamos adiante então. Agora entender o que é a chamada variação do câmbio nominal, tá? Então, aqui a gente sabe que no nosso país a gente adota o regime cambial flutuante com intervenção do Banco Central, mas sem bandas cambiais, né? Chamado aqui de regime cambial flutuante sujo. Então, desde que não ocorra a intervenção do Banco Central, a taxa de câmbio ela vai oscilar através da demanda e da oferta do mercado. Então, eu estou falando que essa relação aqui que a gente acabou de ver, né, essa relação do preço das moedas, aqui no nosso país, essa relação ela vai mudar de acordo com a demanda e com a oferta. Se eu tiver mais pessoas querendo comprar dólares, o preço do dólar vai subir. E eu vou sair dessa situação aqui, por exemplo, né, para uma outra situação onde eu vou ter $1 para cada R$ 6, né? Muitas pessoas querendo comprar dólar, preço subiu.
Pode ser o contrário também. Eu posso ter muitas pessoas querendo vender dólar. E isso vai fazer com que o preço do dólar caia. E a gente tenha, talvez, essa outra cotação, tá? Então, aqui no nosso país, essa variação da taxa de câmbio nominal, ela acontece através da demanda e da oferta, porque a gente tem um regime de câmbio flutuante. Se fosse um regime de câmbio fixo, o Banco Central ele ia atuar para que isso não acontecesse, tá? E aí é importante a gente entender aqui como é que funciona a chamada taxa spot e a taxa Pitax, tá? Então vamos lá. Taxa spot é a taxa para compra e venda imediata de moedas estrangeiras, vinculada a operações financeiras que garantem liquidez imediata no mercado à vista. Então eu quero ir até uma instituição financeira para trocar os meus reais por dólar. Quando eu chegar lá na instituição, ela vai me dizer o quanto que ela está vendendo esses dólares. Ela tem uma regra que ela deve seguir? Não. Depende da demanda e da oferta, tá? Se eu for em uma outra instituição, inclusive, eu posso ter um preço diferente. Tudo bem. A taxa que está sendo praticada naquele momento em que eu estou fazendo a troca, ela é chamada de taxa spot. É a taxa de cotação para um determinado momento, tá? É diferente da chamada taxa Pitax quando a gente olha aqui, né, qual que é a relação entre o preço da moeda nacional e o preço do dólar, tá? Aqui eu vou ter uma média das cotações do dólar realizadas no mercado em um dia. Essa taxa ela é calculada pelo Banco Central por uma metodologia própria com base em 4 janelas de consulta ao longo do dia, tá? Então, vamos lá. A taxa spot é o que está sendo praticado naquele momento, que pode mudar. Daqui 5 minutos pode ser outra coisa, daqui 1 hora pode ser outra, porque a demanda e a oferta ela vai fazer com que esses preços oscilem. A taxa Pitax ela é uma média do que aconteceu em determinado dia. Tá? Então, ela vai ser calculada de acordo com uma metodologia, né, do Banco Central, com base em 4 janelas de consulta ao longo do dia. Vamos entender então como é que funciona. Cada instituição financeira que atua com câmbio vai informar ao Banco Central o valor de compra e de venda de dólar que está sendo praticado no momento. Dos valores recebidos de todas as instituições, o Banco Central ele vai descartar as duas maiores e as duas menores. Com base nos valores que sobram, ele vai calcular uma taxa de média simples, tá? Isso é uma janela de consulta, tá? Então vamos lá. Vamos supor que as instituições elas começaram a divulgar esses resultados para o Banco Central. Aí uma falou, né, que a taxa que está sendo praticada aqui é de $1 para cada R$ 5. A outra falou que está sendo $1 para cada 5,01. Essas taxas elas tendem a ser próximas, tá? A outra falou que está sendo 4,99, né? O Banco Central ele vai receber essa informação aqui de diversas instituições financeiras. E ele vai fazer o seguinte para calcular a taxa Pitax. Ele vai descartar as duas maiores e também as duas menores, tá? Então vamos pensar que no universo aqui de 1.000 que ele recebeu, ele vai descartar aquelas que foram as duas maiores, vão sobrar 998, e vai descartar também aquelas que foram as duas menores. Vai sobrar 996. Dessas 996, ele vai fazer uma média aqui do que está sendo praticado, tá? Isso, uma consulta. Lembrem que ele vai fazer 4 consultas no dia. Então, o Banco Central ele vai publicar esses resultados dessas consultas em 4 boletins diários. Ao final de cada dia, de posse desses 4 resultados, aí vai ser feita uma outra média, só que dessas janelas de consulta, resultando no dólar Pitax para aquele dia, que vai ser publicado no 5º e último boletim. Então vamos lá, tá? Quais são os horários aqui das janelas de consulta? A primeira consulta ela vai acontecer entre as 10 horas e as 10h10 da manhã. E aí a gente vai ter essa situação, né? As 1.000 instituições financeiras vão lá e vão informar qual está sendo a taxa praticada. O Banco Central ele vai vir aqui, vai descartar as duas maiores e as duas menores. Das 996 que sobraram, ele vai vir aqui e vai publicar um boletim com a média que está sendo praticada aqui, né? Vamos supor que a média foi de, para cada $1, R$ 4,99. Ele vai fazer a mesma coisa na segunda consulta, as instituições vão lá, fornecem os resultados, ele descarta as duas maiores, as duas menores, e ele vai fazer uma média novamente, tá? E assim, ele vai fazer na terceira e na quarta consulta. Depois que ele tem o resultado aqui dos 4 boletins, é feita uma nova média, e dessa média aqui resulta, né,
a taxa, vou colocar aqui mais para o lado para vocês, dessa média final aqui, vai resultar, portanto, a taxa PTAX, tá? Que é uma média dessas cotações que aconteceram. Agora, se eu for, né, naquele dia, tentar negociar, comprar dólares, necessariamente a instituição financeira ela vai ter que seguir isso? Não. Isso é apenas uma média do que foi praticado. Quando eu chegar lá para fazer a compra, né, para operações imediatas de troca de dólar ou qualquer outra moeda estrangeira, o que vai vigorar é a taxa spot, que é o que está sendo praticado naquele momento. Tá? A PTAX é só uma referência, né, do que foi praticado no mercado, tá certo? Então essa é a diferença entre taxa spot e taxa PTAX. A PTAX sendo então uma referência, né, do dólar. Ela vai ser essa média das cotações do dólar realizadas no mercado em um dia. Bom, aí também tem um outro conceito que a gente vê muito falar, né, que é o chamado câmbio turismo e o câmbio comercial. Então, câmbio turismo, né, essa expressão aqui de câmbio turismo ou dólar turismo, elas são usadas para identificar as operações relativas à compra e venda de moeda para viagens internacionais, geralmente em espécie. Então não é um tipo de taxa separado, não, é só o que está sendo cobrado, né, para trocas de moedas que vão ser utilizadas em viagens internacionais, mas não é uma taxa específica, tal como a taxa PTAX e a taxa Spot, tá? Assim como o câmbio comercial também, tá? Câmbio comercial, as expressões aqui, né, de câmbio comercial ou dólar comercial, são usados para as demais operações realizadas no mercado de câmbio que não são para viagens internacionais. Compra, exportação, importação, transferências financeiras. E aí pode ser que a gente tenha uma diferença entre o câmbio turismo, que vai ser utilizado em espécie para viagens internacionais, e o câmbio comercial, né, que vai ser utilizado para todas as outras operações. Mas não são duas taxas diferentes, tá? Só a finalidade que está sendo utilizada que é diferente. Agora, taxa propriamente dito, a gente tem a taxa spot, que é o que está sendo praticado, e para o dólar a gente tem a taxa PTAX. A taxa PTAX que vai ser a referência do que foi cobrado no mercado em um determinado dia. Tá certo? Agora a gente vai entender aqui o conceito de aumento da taxa de câmbio e diminuição da taxa de câmbio, tá? Então vamos lá. A gente sabe que a taxa de câmbio ela vai trazer essa relação entre moeda estrangeira e a moeda local. E aí a gente viu, né, que eu posso ter essa relação aqui, de $1 para cada R$ 5. Taxa de câmbio nominal. Eu posso ter um aumento ou posso ter uma diminuição nessa taxa de câmbio. Quando é que eu vou ter um aumento? Eu vou ter um aumento na taxa de câmbio quando a moeda nacional, o real, aqui no nosso caso, a moeda doméstica, sofreu uma desvalorização em relação à moeda estrangeira. Então, olha só, eu saio da situação A, onde eu tenho $1 para cada R$ 5, e vou para uma situação B, de $1 para cada R$ 6. Aumentou a taxa de câmbio? Aumentou. Mas nesse caso, a gente diz que aconteceu uma desvalorização cambial ou uma desvalorização da moeda doméstica. Por isso que a gente diz aqui, né? Aumento da taxa de câmbio é igual a desvalorização cambial, desvalorização da moeda doméstica ou ainda depreciação da moeda doméstica. Porque a gente está olhando o que aconteceu com a moeda doméstica, com o real. E o real, ele se desvalorizou. A taxa de câmbio aumentou e o real desvalorizou. Cuidado para não confundir, tá? Uma coisa é aumento da taxa de câmbio, outra coisa é a desvalorização cambial. Na desvalorização cambial aqui no nosso país, a gente vai olhar em relação ao que aconteceu com a nossa moeda estrangeira, ou, desculpa, o que aconteceu com a nossa moeda doméstica. Porque se eu tenho a desvalorização em uma moeda, eu tenho a valorização da outra, né? Então, desvalorização da moeda doméstica, nesse caso aqui, mas uma valorização da moeda estrangeira. Isso porque $1 agora consegue comprar mais reais. Diminuição da taxa de câmbio. A gente segue a mesma lógica, tá? Quando a taxa de câmbio ela diminui, quando a gente tem uma queda, a moeda nacional ela sofre uma valorização em relação à moeda estrangeira. Eu saio dessa situação aqui, onde eu preciso de R$ 5 para comprar $1, para uma situação B, onde eu preciso apenas de R$ 4 para comprar $1. O preço da moeda estrangeira diminuiu. Ou seja, a minha moeda doméstica ela valorizou. Se eu tenho uma valorização na minha moeda, eu tenho uma desvalorização na moeda estrangeira. Mas como a gente olha sob a ótica da nossa moeda, eu posso dizer aqui que eu tive uma valorização cambial, ou uma valorização da moeda doméstica, ou ainda uma apreciação da moeda doméstica, tá? Então,
Aumento da taxa de câmbio, diminuição da taxa de câmbio, é isso que a gente tem que entender e cuidar para não confundir esses conceitos. E aí a gente chega também em uma outra definição que é importantíssima, tá? Que é a taxa de câmbio real. Vamos lá então. A taxa de câmbio real, ela é a taxa de câmbio nominal, aquela que vai medir a relação entre o preço das duas moedas, ajustada pela relação entre os preços externos, que é a inflação externa, e os preços internos, que é a inflação interna, a inflação do nosso país. Ela é diferente da taxa de câmbio nominal, que é a relação de troca entre duas unidades monetárias diferentes. Aqui na taxa de câmbio real, a gente quer comparar qual que é o poder de compra do nosso país. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar o preço dos bens que estão sendo negociados aqui no nosso país e lá em outro país. E aí a gente vai também colocar qual que foi a inflação para entender, né, se o meu produto ele está mais barato ou se está mais caro do que está sendo negociado lá fora. Tá? Então a taxa de câmbio real, ela vai mostrar para nós exatamente isso. E ela é diferente da taxa de câmbio nominal, porque na nominal eu só olho a cotação da moeda estrangeira. É só essa relação de preço entre duas unidades monetárias. Aqui não. A taxa de câmbio real, ela mostra o poder de compra da moeda nacional frente à relação de preço entre o produto estrangeiro e o produto nacional. Ela, de fato, ela vai determinar qual que é o fluxo comercial entre os países. Ela vai nos dizer se faz mais sentido para o brasileiro ele importar um determinado produto ou ele exportar. Ele vai importar de fora quando o produto lá no estrangeiro estiver mais barato. E ele vai exportar quando o produto lá no estrangeiro ele estiver mais caro, tá? Então a gente consegue com isso ver qual que vai ser realmente o fluxo, porque a taxa de câmbio ela pode dizer uma coisa, ela vai dizer, né, qual que é a relação de preço entre as duas moedas. Mas se eu tiver o meu produto mais caro ou mais barato, é isso que vai influenciar qual que vai ser esse fluxo de moeda estrangeira saindo ou entrando, né? Qual que vai ser o fluxo comercial entre os dois países. Tá? E ela se baseia aqui na chamada paridade do poder de compra, o PPP. Vamos entender. Essa teoria aqui, ela diz que as taxas de câmbio justas entre moedas de diferentes países devem se movimentar de tal forma que, no longo prazo, elas convirjam para uma taxa em que o preço de uma mesma cesta de idênticos bens e serviços deve ser o mesmo em todos os países. Tá? Essa teoria, então, de paridade de poder de compra, ela diz que no longo prazo, se eu pegar uma cesta de produtos e serviços aqui do Brasil e uma cesta de qualquer outro país, no longo prazo eles têm que ter o mesmo preço, ainda que talvez a taxa de câmbio seja diferente, aquela taxa de câmbio nominal, né? Ainda que a relação de preço entre as duas moedas sejam diferentes, ela diz que eu tenho que ter o mesmo preço para essa cesta de produtos aqui, como nos demais países. Na verdade, isso ainda não acontece, tá? Se eu for comparar o preço dos produtos aqui no nosso país, eu vou ter diferenças em relação a outros países. Faz mais sentido a gente comparar preço de produtos em países desenvolvidos com países desenvolvidos, ou países subdesenvolvidos com outros países subdesenvolvidos. Mas ainda assim a gente não tem, de fato, essa paridade no poder de compra, tá? Mas essa teoria, ela nos traz então essa ferramenta de análise para entender qual que é o poder de compra de um país e de outro. Ela vai permitir então essa comparação e para isso, né, já que eu posso ter diferentes taxas de câmbio, o que vai acontecer? A gente vai ajustar as diferenças de níveis de preço. Isso a gente vai fazer com a inflação, tá? A gente vai trabalhar com bastante exemplo aqui para ficar claro isso daqui, porque é importantíssimo. Então, olha só, imagine a situação em que um par de tênis, um produto, ele é vendido tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Inicialmente, o preço do tênis ele é de $50 lá nos Estados Unidos e de R$ 250 no Brasil. Suponha que a gente tenha uma inflação em ambos os países. É o que acontece, né? Geralmente, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo o aumento dos preços, dado a inflação. É difícil a gente ter um cenário onde a gente não tem inflação ou mesmo deflação de maneira contínua.
O que a gente tem é que ao longo do tempo a gente vai ter inflação, que vai ser aumento dos preços. Nos Estados Unidos, a inflação faz com que o preço do tênis ele aumente para 51 dólares. Subiu de 50 para 51. Enquanto no Brasil, devido a uma inflação maior, o preço ele vai para 275. Era 250, 275. Apesar da taxa de câmbio nominal ela permanecer inalterada, né? Em ambas situações a taxa de câmbio ela estava em $1 para cada R$ 5. E essa é aquela taxa de câmbio nominal, porque ela está apenas olhando qual que é a relação de preço entre as duas unidades monetárias. O poder de compra relativo entre as duas moedas mudou devido a essa inflação diferencial nos dois países. E a taxa de câmbio real é isso que ela vai fazer. Ela vai nos trazer então essa análise. Olha só, situação inicial. Vamos com calma aí. Preço nos Estados Unidos, 50 dólares. Preço no Brasil, R$ 250. Taxa de câmbio nominal é essa daqui. Quando eu for comparar qual que é o preço medido em uma mesma unidade monetária, eu vou notar o seguinte. Vamos supor que eu vou trazer a reais o preço lá dos Estados Unidos. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 50 dólares aqui e vou multiplicar por 5, né? Porque eu preciso de R$ 5 para comprar $1. Então, 50 dólares vezes 5, eu vou ter que o preço lá nos Estados Unidos, em dólares, ele é de 50 e em reais ele vai ser 250. Então, percebam que eu tenho o mesmo preço no Brasil e o mesmo preço nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, né, tanto faz eu importar quanto eu exportar. Pensem naquela pessoa que está produzindo o tênis aqui no Brasil. Ela pode vender aqui no Brasil a 250 ou pode vender lá nos Estados Unidos a 250, né, desconsiderando qualquer tipo de tributo, imposto. Tanto faz, ela recebe o mesmo. Pensa na pessoa que está comprando aqui no Brasil. Ela pode comprar a 250 no Brasil ou 250 nos Estados Unidos. Tanto faz, tá? Então aqui, nessa situação inicial, para esse exemplo aqui, eu tenho a chamada paridade do poder de compra. Essa teoria diz que se eu pegar uma cesta de produtos, né, com diversos produtos, no longo prazo eu teria que ter sempre essa relação aqui, independentemente da minha taxa de câmbio nominal. Tá vendo que a taxa de câmbio nominal aqui, né, o real ele está mais fraco, eu preciso de mais reais, né? A moeda em si ela está mais fraca, mas o preço dos produtos é o mesmo, tá? Então, existe aqui uma paridade no poder de compra. Eu poderia entender que daqui a pouco, né, o salário mínimo lá nos Estados Unidos, só para a gente entender, seria de, daqui a pouco, $1.000 e aqui no Brasil R$ 5.000. Eu teria aqui paridade no poder de compra, tá? Perfeito. Isso a situação inicial. Percebam que eu fiz uma coisa interessante, né? Eu trouxe o preço lá dos Estados Unidos em 50 dólares para R$ 50. Desculpa, para reais. E isso deu R$ 250. A taxa de câmbio real, uma outra definição que a gente tem é essa, tá? O que ela vai fazer? Ela vai colocar o preço de um bem negociado num país com o bem negociado de outro país e ela vai trazer numa mesma unidade monetária. Uma outra definição da taxa de câmbio real, tá? Não foi isso que eu fiz? Eu tinha inicialmente duas unidades monetárias diferentes. Eu tinha dólares e eu tinha reais. Aí eu trouxe os dólares a reais. E aí eu fiquei, então, com o preço aqui dos dois produtos em uma mesma unidade monetária, que é os reais. Então, mais uma definição em relação à taxa de câmbio real. Bom, isso na situação inicial. Depois disso, eu tive uma inflação e o preço ele mudou. Nos Estados Unidos, o preço foi para 51 dólares e no Brasil, ele foi para R$ 275. A taxa de câmbio nominal, ela permaneceu a mesma. $1 para R$ 5, mas eu tive uma diferença aqui nos preços provocados pela inflação. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esses produtos em uma mesma unidade monetária. Posso trazer para dólares, posso trazer para reais. Eu vou trazer para reais. Se eu for trazer para reais, eu vou multiplicar 51 por 5. Aí quando eu for fazer essa conta aqui, né, vai dar 50 vezes 5, 250, R$ 255. Tá? Então, olha como muda agora a situação. Com essa taxa de câmbio aqui, de $1 para R$ 5, eu tenho que o preço nos Estados Unidos ele está mais barato do que no Brasil. No Brasil, 275. Nos Estados Unidos, 255. E aí, se antes tanto fazia, né?
a pessoa ela comprar a 250 aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, agora já é diferente. Eu vou comprar aqui no Brasil a 275 ou vou comprar nos Estados Unidos a 255? É melhor comprar a 255, que é mais barato. Então, nesse cenário aqui, eu posso dizer que eu vou ter mais importações. Olha o que eu estou falando. Com a mesma taxa de câmbio nominal, eu já mudei a situação. Aqui tanto faz. Aqui eu já estou falando que eu vou ter mais importações. Então, por isso que eu digo, aqui na primeira definição, que a taxa de câmbio real, ela efetivamente ela vai mostrar qual que é o fluxo comercial entre os países. Porque embora eu não tenha tido uma diferença na taxa de câmbio nominal, ela foi a mesma nas duas situações, devido à inflação interna e externa, o produto nos Estados Unidos ele ficou mais barato. E isso faz com que eu tenha mais importações, tá? Então a taxa de câmbio real, que é eu trazer esse produto, o preço desse produto expresso em uma mesma unidade monetária, considerando a inflação interna e externa, ela determinou qual que vai ser o fluxo comercial, tá? Eu ainda poderia ter diferentes situações aqui, tá? Daqui a pouco eu posso ter uma mudança na taxa de câmbio aqui, e ter efeitos diferentes aqui. E é sobre isso que a gente vai avançar um pouco mais nos próximos exemplos, tá? Mas esse primeiro exemplo aqui tem que ficar claro isso, que a taxa de câmbio nominal, ela só mostra isso, a relação de preço entre as duas moedas. E isso daqui pode variar de acordo com a demanda e a oferta. Mas para eu entender se eu vou ter mais importação ou mais exportação, para entender qual que vai ser o fluxo comercial entre os dois países, um país vendendo mais para o outro comprando mais, o que vai determinar vai ser a taxa de câmbio real. E para ela, eu considero a inflação. Tá? Existe uma maneira da gente calcular isso, que é através de uma fórmula, tá? Essa é a fórmula de Cassel. O que essa fórmula faz? Basicamente, ela vai nos dizer qual que é o preço do produto estrangeiro em relação ao produto brasileiro. Vai nos dizer se o preço no estrangeiro ele está mais barato ou mais caro. É isso que ela faz, tá? Então ela coloca o preço do produto em uma mesma unidade monetária. Mesma coisa que a gente fez aqui, só que numa fórmula. Tá? Então essa fórmula é o seguinte: E, que é chamado de taxa de câmbio real, o Ezinho pequeno, que é a taxa de câmbio nominal, vezes P com asterisco, que é o nível de preços estrangeiro, dividido por P, que é o nível de preços doméstico, tá? Aí a gente vem aqui e coloca isso aqui na fórmula, tá? Então, o Ezinho pequeno é a taxa de câmbio nominal, que é 5, né? R$ 5 para cada dólar. O P com asterisco aqui é o nível de preços estrangeiro, que é os US$ 51, tá? Então eu vim aqui, 5 vezes 51, mesma coisa que eu fiz aqui. Dividido, só que aqui eu faço essa divisão, né? Eu divido pelo preço no país, que é 275. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ver que o preço lá nos Estados Unidos, ele é de 0,92 ou 92% do preço brasileiro, tá? Então, R$ 255 é 92% de 275. O que eu estou falando? Estou falando que o preço nos Estados Unidos ele é mais barato do que o preço no Brasil. Quanto mais barato? 8%, tá? Quando eu for fazer essa conta, né? Porque da onde que saiu esse menos 8? Como eu estou trabalhando aqui com percentuais, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa divisão aqui e vou chegar em 0,92. Eu quero trazer isso em termos percentuais. Eu vou multiplicar isso daqui por 100, né? E depois eu vou diminuir 1, tá? Multiplico por 100 e depois eu diminuo por 1. Vai dar 0,92 vezes 100, né? Vai dar ao contrário, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir 1 e multiplicar por 100. Agora sim. Diminuo por 1 e multiplico por 100. 0,92 menos 1 dá menos 0,08 vezes 100. Isso daqui vai dar menos 8%, tá? Então o produto lá no estrangeiro é menos 8% em relação ao produto aqui no Brasil. Então o que a fórmula fez? Basicamente ela só comparou qual que é o preço de lá com o preço daqui, tá? E aí, né, a gente pode chegar em algumas conclusões com isso. Quando eu tenho que o meu E, que é a taxa de câmbio real aqui na fórmula de Cassel, ele é negativo, tal como foi aqui, o que está indicando que o preço no estrangeiro ele é menor do que o preço aqui no nosso país, isso significa que houve uma valorização da taxa de câmbio real e valorização da moeda nacional, né? A gente está tendo um encarecimento
dos produtos nacionais, e aqui a gente vai ter uma melhora nas importações. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Estou com mais importações acontecendo, né? Porque o produto no Brasil ele está mais caro. Se eu tenho que o meu produto ele está mais caro no Brasil do que no estrangeiro, eu digo aqui que eu tive um real sobrevalorizado. Sobrevalorizado em relação a quem? Nesse caso aqui, um real sobrevalorizado em relação ao dólar em termos reais. Por que reais? Porque eu estou comparando o preço dos produtos nos dois países. Ainda que a minha taxa de câmbio nominal ela tenha sido a mesma. Por isso que eu digo que houve uma valorização da moeda nacional em termos reais, uma valorização do câmbio real, porque o nominal ele continuou o mesmo nessa situação aqui, tá? Agora, né? Se eu tiver um E aumentando, né? Que eu acho que é o próximo caso aqui, aí a situação é um pouco diferente, tá? Então, só para a gente terminar esse slide aqui. O produto nos Estados Unidos, ele está desvalorizado em relação ao produto brasileiro, né? Se eu tenho que o real brasileiro está sobrevalorizado, o contrário vai ser verdadeiro também, né? Lá nos Estados Unidos, ele está desvalorizado, o que significa que o real brasileiro está sobrevalorizado em relação ao dólar em termos reais. Bom, vamos pensar numa situação diferente agora, tá? Eu tenho a situação inicial, tal como a gente viu, eu tive a inflação. Só que agora a inflação fez com que o preço nos Estados Unidos ele saísse de 50 para 55 e no Brasil saísse de R$ 250 para 255. Então, situação inicial, paridade no poder de compra. Nesse exemplo aqui. Após a inflação, né? Preço nos Estados Unidos 55, preço no Brasil 255. Para entender aonde que está mais barato ou mais caro, eu vou pegar a taxa de câmbio nominal e vou trazer então esse preço dos bens em uma mesma unidade monetária. Poderia trazer para dólar, posso trazer para real. Vou trazer para dólar, né? Já que aqui eu trouxe para reais, eu vou trazer para dólar aqui. Como é que eu faço isso, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Acho que dólar vai dar número quebrado. Vamos fazer por real mesmo, tá? Por real, eu só vou multiplicar aqui o 55 por 5. Isso vai fazer com que a conta aqui, né? 55 vezes 5 vai dar 275. Né? 50 vezes 5, 250, mais 25, 275. Enquanto que aqui no Brasil está 255. Olha como mudou, né? Nos Estados Unidos agora está R$ 275. Enquanto que no Brasil está 255. É o contrário do que a gente tinha aqui antes, né? Antes aqui era 255 nos Estados Unidos e 275 aqui no nosso país. Né? Então, na verdade, eu acho que nem ficava quebrado. Aqui no Brasil ia dar... Se a gente fosse trazer a dólares, né, ia dar $51. Enquanto que lá nos Estados Unidos, 55. Nem ia dar quebrado, eu acho. Mas tudo bem, vamos continuar aqui com os reais. Então, 275. Tá? Então mudou. Agora, para a pessoa que está aqui no Brasil, é melhor ela importar, pagar 275 do estrangeiro, ou ela comprar aqui no Brasil a 255? É melhor ela comprar aqui no Brasil. Então eu já não vou ter aquele movimento de importação. E além disso, para a empresa que está vendendo aqui no Brasil, é melhor ela vender aqui a 255 ou ela vender lá nos Estados Unidos a 275? Melhor ela vender lá. Então eu vou ter um aumento nas exportações. Olha como a situação mudou. Embora a minha taxa de câmbio nominal ela tenha sido a mesma nas duas situações, né? Tanto aqui, né, na situação inicial e após a inflação, tanto aqui também. O que eu tenho de mudança aqui é a relação dos preços, do nível de preços, tanto aqui no nosso país quanto lá, que é a inflação, tá? E aqui fez com que eu tenha mais exportações. Se a gente colocar na fórmula de Cassel, a gente também vai ter um resultado, tá? Então, antes, quando eu calculei, eu notei aqui que o preço do produto estrangeiro estava menos 8% em relação ao brasileiro. Quando eu for fazer essa conta agora, eu vou chegar na conclusão de que eu tenho um preço no estrangeiro que é 8% maior do que o preço brasileiro. A fórmula, ela faz isso, né? Ela faz o que a gente fez aqui, só que ela traz em termos percentuais do produto brasileiro. Então, se aqui o produto nos Estados Unidos ele correspondia a 92% do produto brasileiro, agora ele corresponde a 108% do produto brasileiro. Está mais caro, tá? E aí, com um E que ele é positivo, isso significa que houve uma desvalorização da taxa de câmbio real.
e de desvalorização da moeda nacional, porque a gente teve um barateamento dos produtos nacionais, melhorando o quê? As exportações. Daí, se nessa situação aqui eu falei que eu tinha um real sobrevalorizado, agora eu passo a ter um real desvalorizado ou, né, subvalorizado. Isso em termos reais, tá? Porque a minha taxa de câmbio nominal, ela é a mesma. Poderia ter mudado? Poderia, né? Dependendo o que ela mudasse aqui, pode ser que talvez eu tivesse aqui mais importações do que exportações, tá? Mas isso porque quando eu for fazer a comparação do preço dos produtos, ele que vai me dizer qual que é o fluxo comercial. Só a taxa de câmbio, ela não nos diz isso, tá? Então, real subvalorizado em termos reais e um dólar valorizado. Conclusão, produto nos Estados Unidos, ele está valorizado em relação ao produto brasileiro, o que significa que o real brasileiro está subvalorizado em relação ao dólar em termos reais, tá? O que a fórmula de Cassel faz? Isso, ela só compara o preço do produto estrangeiro em relação ao preço do produto aqui brasileiro, né? Quanto que ele dá em percentuais. Tá certo? Vamos entender agora alguns pontos em relação aqui a como que a taxa de câmbio real ela pode mudar de acordo com as oscilações, tá? A taxa de câmbio real, ela pode se desvalorizar. Quando eu falo desvalorização da taxa de câmbio real, eu estou falando, né, isso daqui, onde eu tenho o meu real subvalorizado. Então, quando que eu vou ter isso? Quando que eu vou ter um produto brasileiro mais barato do que o americano? Eu vou ter, então, que a taxa de câmbio real ela pode desvalorizar se a taxa de câmbio nominal ela aumentar tudo o mais constante. Ou se o preço externo ele aumentar tudo mais constante. Esse ceteris paribus é tudo mais constante, tá? Se o preço interno ele diminuir, tudo o mais constante. O que aconteceu aqui, né? Eu tive um aumento nessa situação aqui, né? Eu tive um aumento no preço do produto brasileiro e um aumento no preço no produto americano. Só que o aumento lá no produto americano ele foi maior do que o aumento aqui no nosso país, tá? Então, se o preço externo ele aumentar, tudo mais constante, eu tenho um real que ele vai se desvalorizar, um real subvalorizado. Aqui eu tive aumento nos dois, tudo bem, só que o aumento de lá foi maior. Vamos trabalhar aqui com alguns números, né? Para mudar um pouco essa ideia, tá? Eu vou apagar isso daqui. Vamos pensar o seguinte. Primeira situação aqui, né? Taxa de câmbio nominal, ela aumentar. Tudo mais constante. O que é tudo mais constante? 50 aqui, 250 aqui, ó. Eu vou continuar com a mesma situação de antes. Então, preço nos Estados Unidos, 50 dólares, preço no Brasil, 250. Mas a minha taxa de câmbio nominal, ela aumentou. Quando eu tenho um aumento na taxa de câmbio nominal, a gente viu isso daqui, agora há pouco, né? Aumento na taxa de câmbio nominal é igual a uma desvalorização nominal da nossa moeda. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a nossa moeda desvalorizar. Se antes a minha taxa de câmbio nominal ela era essa, agora ela vai mudar. Ela vai ser de 1 dólar para cada 6 reais. Eu tive uma desvalorização da taxa de câmbio nominal. E eu já sei que se eu tenho um aumento na taxa de câmbio nominal, tudo mais constante, preço nos dois países, eu sei que eu vou ter uma desvalorização da taxa de câmbio real. O que significa uma desvalorização da taxa de câmbio real? Significa que o preço no meu país ele vai ficar mais barato. Quer ver como é que vai ser? Vamos trazer isso daqui por uma mesma unidade monetária. Eu vou fazer 50 vezes 6, isso daqui vai dar 300 reais. Não foi o que aconteceu? Preço no Brasil, 250. Preço nos Estados Unidos, 300. Lá está mais caro. Preço no Brasil mais barato. Desvalorização em termos reais. Então, tudo mais constante, uma taxa de câmbio nominal, ela vai provocar esse efeito aqui. De novo, preço externo, aumentar tudo mais constante. Né? Então, eu só faria o seguinte, tudo mais constante, eu deixo isso aqui em 250. Apenas o preço externo, ele mudou. Ele saiu de 50 para 55. O restante ficou igual. 250 reais, mesma taxa de câmbio nominal. E aqui fica óbvio, né? Se eu for fazer a multiplicação aqui, eu vou ter que o valor lá é de 275. Contra os 250 daqui, produto brasileiro mais barato. Taxa de câmbio real, né? A gente tem, então, uma desvalorização. Ou o preço interno diminuir. Tudo mais constante. Tudo mais constante, o preço
ele continua 150 lá nos Estados Unidos. O preço brasileiro ele vai cair de 250, ele vai para 245. Quando eu for fazer a conta, 50 vezes 5, vai ser 250 contra 245. Desvalorização na taxa de câmbio real, tá? Ainda que a minha taxa de câmbio nominal ela tenha sido a mesma. E aí, quando a gente tiver mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, vai ganhar, né? A gente vai ter o efeito de desvalorização ou valorização, aonde o efeito for maior. Porque percebam, né, que eu tive aqui nessa situação tanto o aumento no preço de cá, né, do Brasil, quanto lá nos Estados Unidos. Só que o aumento do preço lá nos Estados Unidos, ele foi maior percentualmente do que aqui no Brasil. E a taxa de câmbio nominal não teve efeito nenhum, ela se manteve. Então, nesse caso, como o efeito aqui do preço externo aumentar, ele foi maior, eu tenho uma desvalorização. Na situação A, foi o contrário. O preço interno ele aumentou mais do que proporcionalmente o preço externo, né? A inflação aqui foi maior. E aqui daí eu tive um real sobrevalorizado, eu tive uma valorização real, tá? Então, taxa de câmbio real ela vai se desvalorizar nessas situações, tudo mais constante, ou se eu tiver mais de um efeito, né, eu posso ter isso daqui acontecendo e isso daqui. Eu vou ter que ver aonde que o efeito ele é maior, tá? E aonde o efeito for maior, eu vou ter uma desvalorização, uma valorização. Mas como é que eu vou saber isso? Não tem jeito, tem que fazer a conta aqui e ver qual que é a relação do preço entre os dois produtos, tá? Aí eu consigo chegar aqui na resposta. Voltando para cá, né? Atenção, reforço, uma desvalorização, isso confunde muito. Uma desvalorização na taxa de câmbio nominal não necessariamente provoca uma desvalorização na taxa de câmbio real, já que uma alteração nos preços internos pode neutralizar o efeito de um aumento da taxa de câmbio nominal. Então, notem o que eu estou falando. Eu posso ter uma desvalorização da taxa de câmbio nominal. Uma desvalorização da taxa de câmbio nominal é isso daqui. É a taxa de câmbio aumentar. A taxa de câmbio aumentar, tudo mais constante, eu tenho uma desvalorização também da taxa de câmbio real, tudo mais constante. Agora, se o meu efeito nos preços internos, né, se eu tiver então o preço externo, ele aumentando, se esse efeito ele for maior do que a taxa de câmbio ela se desvalorizando, né? Eu vou colocar assim, vou colocar aqui também, né? Um maisinho porque é a taxa de câmbio aumentando, tá? Se esse efeito aqui ele for maior, ainda que eu tenha uma desvalorização na taxa de câmbio, o que vai vigorar é isso daqui. É a valorização na taxa de câmbio real. Então eu posso ter um efeito contrário entre nominal e real. Percebam, taxa de câmbio nominal, $1 para R$5. Taxa de câmbio nominal na situação B, $1 para R$6. O que eu tive aqui? Eu tive uma desvalorização da taxa de câmbio nominal. Taxa de câmbio aumentou, desvalorização nominal. Mas a minha inflação fez com que o preço no Brasil saísse de R$250 e fosse para 310. Esse efeito aqui ele foi maior. Quando eu for fazer a conta, né, eu vou multiplicar aqui os 51 vezes 6. Isso vai dar 306. O preço nos Estados Unidos, 306. Preço no Brasil, 310. Eu tive uma valorização da taxa de câmbio real, mesmo com a desvalorização da taxa de câmbio nominal. Tá? E o que vai acontecer aqui, né? Porque geralmente, quando a gente estuda, né, a gente, pelo menos nos exercícios, muitas vezes não se fala aqui no que aconteceu em relação aos preços. Né? A gente vai ter, assim, no texto da questão, mais ou menos dessa forma, né? Vamos supor que eu tive aqui, né, eu quero fazer, então, uma desvalorização. Para isso, eu tive uma saída de dólares. Eu tinha uma taxa Selic. A gente vai entrar melhor ainda nesses conceitos daqui a pouquinho, tá? Eu tinha uma taxa Selic aqui no Brasil, que ela era de 12%. Isso na situação A. Situação B. Essa taxa aqui, ela caiu para 10%. Taxa era 12, caiu para 10. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que os estrangeiros que estão investindo aqui no Brasil, eles retirem o dinheiro daqui, porque agora não está tão atrativo investir aqui quanto antes. Aí eles vão investir em outros países. Se eles vão retirar moeda estrangeira daqui, o que vai acontecer com o dólar, né? Pensando no dólar.
vai ter menos dólar circulando aqui e o preço do dólar ele vai aumentar. Daí eu vou sair de uma situação onde um dólar ele custa 5 reais e vou para uma situação B, aonde ele vai custar um dólar, né, 6 reais. Isso devido a essa queda na taxa Selic. E aí a questão ela vai perguntar, né, uma queda na taxa Selic faz com que a gente tenha uma valorização da moeda, uma valorização cambial, uma desvalorização cambial ou qualquer outro tipo de alternativa que tenha lá. Se a gente olhar só a taxa de câmbio nominal, uma desvalorização na taxa de câmbio nominal, ela também provoca uma desvalorização na taxa de câmbio real. Tudo bem, a gente vai marcar aqui desvalorização da taxa de câmbio. Só que se eu considerar também o preço dos produtos, aí eu posso ter uma resposta diferente. Porque eu dependo de qual que foi a inflação, tá? Então, nesse caso aqui, ainda que eu tenha tido uma desvalorização da taxa de câmbio nominal, como o preço aqui no Brasil ele aumentou mais, aqui eu tive uma valorização da taxa de câmbio real. Ainda que tenha tido uma desvalorização na taxa de câmbio nominal. Então, Renan, como é que eu vou saber quando eu for responder? Simples, tá? Se a questão ela só falar que aconteceu uma queda na taxa Selic, a gente vai dizer que vai acontecer uma desvalorização cambial. E a gente vai estar considerando o câmbio nominal, né? Porque eu não estou olhando qual que é o preço dos produtos. Como é que eu vou chegar nessa conclusão aqui se eu não tenho o preço dos produtos? Então eu digo que uma desvalorização na taxa de câmbio nominal, ela provoca também uma desvalorização da taxa de câmbio real. Ele nem vai dizer, né, nominal ou real, só vai dizer desvalorização cambial. E eu marco desvalorização cambial. Agora, se a questão ela quiser dificultar, ela vai fazer isso daqui. Ela vai trazer essa mudança na taxa de câmbio nominal e, além disso, ela também vai nos fornecer os dados da inflação ou da diferença do preço de uma situação A para uma situação B para a gente fazer o cálculo. E aí, aqui eu vou ter que ter cuidado com o que eu vou marcar. Eu tive uma desvalorização cambial nominal? Sim. Nominal? Sim. Mas em termos reais eu tive uma valorização da taxa de câmbio, tá? Então, mesmo... e a gente pode colocar aqui na fórmula de Cassel também, não tem problema, tá? Se vocês quiserem decorar pela fórmula de Cassel, o que ela faz é o que a gente fez aqui. Eu vou colocar 6 vezes 51, isso deu 306, e vou comparar aqui em relação ao preço do Brasil. Significa que lá nos Estados Unidos, o preço do produto ele é 98%, quase 99% do produto brasileiro, menos 1,3%, menos 1,29%. Está mais barato. E se está mais barato, né, o que vai acontecer quando ele está mais barato? O produto lá nos Estados Unidos, eu vou ter mais importações. Tá? E eu só posso falar que eu estou tendo mais importações porque eu estou olhando a taxa de câmbio real. É ela que vai nos dizer, então, qual que vai o fluxo efetivo, o fluxo comercial efetivo desses países. Então, conclusão, mesmo com a desvalorização no câmbio nominal, o produto nos Estados Unidos ele está mais barato que no Brasil, o que indica uma valorização real da moeda brasileira, tá? Valorização, desvalorização real, eu sempre vou ter que olhar uma situação A para uma situação B, tá? E aí eu vou entender se aconteceu uma valorização ou não, né? Por exemplo, só para a gente falar sobre isso. Vamos pensar que na situação A, o preço nos Estados Unidos ele é de R$240, né, quando expresso na moeda brasileira. R$240 nos Estados Unidos, e quanto que no Brasil ele é R$250, né? Então aqui, se eu tenho que o produto no Brasil ele está mais caro do que o produto nos Estados Unidos, o real ele está sobrevalorizado para esse produto aqui, tá? Tudo bem. Se eu saio dessa situação A para uma situação B, aonde o preço nos Estados Unidos ele está em 245 e no Brasil ele está a 250. O que aconteceu? O preço nos Estados Unidos ele aumentou, tudo bem, mas ele ainda continua mais barato que o brasileiro. Então o meu real brasileiro ele ainda está sobrevalorizado em relação ao dólar para esse produto aqui. Tudo bem também. Mas da situação A para a situação B, eu tive uma desvalorização do real. Não tive? Porque aqui ele estava mais forte.
produto estava mais caro, né? A gente pode pensar assim. E aqui essa relação ela diminuiu um pouco. Então, da situação A para a situação B, eu tive uma desvalorização do real. Ainda que o produto lá nos Estados Unidos, ele ainda é mais barato. Eu ainda tenho que o real está sobrevalorizado, mas da situação A para a situação B eu tive uma desvalorização, tá? Então, cuidado, a gente sempre vai ter que comparar de uma situação A para uma situação B para saber se aconteceu uma desvalorização ou uma valorização. Nesse caso aqui, mesmo ainda o produto brasileiro estando mais caro, eu tive uma desvalorização do real brasileiro em termos reais, porque aqui eu estou comparando o preço dos produtos. É difícil? É um pouco, tá? Mas como é que eu posso concluir, então, tudo que eu falei até agora de uma maneira mais simples e mais fácil de identificar? Para eu saber, que as questões elas gostam de cobrar isso, tá? Para eu saber se o meu real ele está valorizado em termos reais, taxa de câmbio real, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o preço do produto aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Se tiver mais barato no Brasil ou mais caro no Brasil, o que eu tenho aqui? Se ele está mais barato no Brasil, eu tenho subvalorização. E se ele está mais caro no Brasil, eu tenho sobrevalorização. Tá? Perfeito. Eu olho isso. Mas para chegar nessa conclusão, né, para ficar mais fácil de entender dessa forma, eu preciso explicar todos esses pontos aqui. Não é algo fácil, não é muito simples de entender, ainda mais quando a gente mistura aqui taxa de câmbio nominal com taxa de câmbio real, tá? Mas eu tentei aí trazer para vocês de uma maneira que ficasse mais compreensível. Renan, fórmula de Cassel, o que ela faz? Ela só compara o preço dos dois produtos e coloca o quanto que o produto estrangeiro está em termos percentuais em relação ao produto brasileiro. É só isso que ela faz, tá? Então, se vocês nem quiserem utilizar ela, vocês não precisam. Mas vocês sabem que a maneira mais fácil de resolver as questões que podem aparecer é fazendo isso, tá? Identificando qual que é o preço nos dois países. E com isso vocês conseguem chegar na resposta, tá? Sempre que aparecer uma questão que vocês ficarem com dúvida e essa questão ela for sobre taxa de câmbio real, mesmo que ela não coloque o preço no produto, vão lá e coloquem, porque ela vai trazer a taxa de câmbio nominal, ela vai colocar a inflação, ela vai colocar dados o suficientes para que vocês consigam fazer essa conta. Vamos continuar aqui nos estudos então. Impacto das taxas de câmbio. As taxas de câmbio, elas influenciam no movimento de exportações e importações que acontecem no país. Tá? A gente sabe disso e a gente sabe que o que determina efetivamente é a taxa de câmbio real. Tudo bem. Sob a ótica do exportador, que recebe em dólares, por exemplo, é mais interessante que a taxa de câmbio ela esteja elevada, pois quando ele for converter em dólares, ele vai receber mais reais, tá? Então, por exemplo, se ele vai fazer uma venda de 30 mil dólares, se a taxa de câmbio ela estiver de $1 para cada 5, ele vai receber 150 mil. Se a taxa estiver de $1 para 3, ele vai receber 90. É melhor ele receber 150, tá? Nas importações, sob a ótica do importador, que compra em dólares, por exemplo, é mais interessante que a taxa de câmbio esteja mais baixa, pois quando for converter os dólares, ele vai gastar menos, tá? Então, compra de 30 mil, ele vai pagar 150 mil na situação A e vai pagar 90 mil aqui. É melhor ele pagar 90. Então, para ele prefere uma taxa de câmbio aonde esteja mais baixo, tá? Mas a gente viu que o que vai ditar as exportações e as importações de produtos que eu tenho, tanto aqui quanto lá, vai ser, né, a taxa de câmbio real. Aí eu vou ter que olhar qual que é a relação de preço dos produtos. Mas vamos pensar que só tem que essa empresa aqui ela só exporta, né? É difícil pensar em algum tipo de produto onde a gente só exporta, mas a gente pode pensar que a gente só importa um produto. É mais fácil de entender por essa lógica, né? Vamos supor que um determinado país ele não tem condição de produzir uva. Aí ele vai ter que importar de outro país, ele não tem opção, tá? E aí, independentemente de como que tá a taxa de câmbio lá, ele vai ter que importar. E aí é melhor ele importar, né, quando a taxa de câmbio ela está mais baixa. Tudo bem? Tá? Então, as exportações e as importações, elas vão mudar de acordo aqui com a taxa de câmbio. Tudo o mais constante. Porque agora, a gente não vai mais olhar a relação dos preços, tá? Taxa de câmbio real a gente já olhou ali. Agora a gente vai olhar, então, essas mudanças nas taxas de câmbio. E eu sei que uma mudança na taxa de câmbio nominal, ela vai ter o mesmo efeito na taxa de câmbio real se eu considerar tudo mais constante,
tá bom? Então vamos lá. Relação com a taxa de juros interna. Existe uma relação inversa entre a taxa de juros interna de um país e a taxa de câmbio. Ou seja, caso a taxa de juros do nosso país ela se eleve, por exemplo, a taxa de câmbio ela diminui, provocando uma valorização da moeda nacional, tudo o mais constante, porque a gente não está falando aqui de preço dos produtos, tá? Então a gente está falando só em termos de câmbio nominal. Então vamos lá. Isso acontece porque quando a taxa de juros sobe, taxa Selic, 10%, foi para 12%. O que vai acontecer? Considerando também, tá, os juros externos como constante, considerando que os outros países estão com a mesma taxa de juros. Isso vai implicar em uma entrada de moeda estrangeira no país, já que os investidores externos que investem em títulos brasileiros são atraídos por uma remuneração melhor. Nessa situação, a quantidade de moeda estrangeira aumenta no país, fazendo com que haja uma queda na taxa de câmbio e uma valorização na moeda local. Tá? Então, se eu considerar que todos os países estão com a mesma taxa de juros, se eu tiver um aumento aqui na Selic de 10% para 12%, eu vou ter mais dólares entrando aqui no país, mais investidores colocando dinheiro. E isso vai fazer, né? Como eu tenho mais dólar circulando, isso vai fazer com que o preço do dólar ele caia, que a minha taxa de câmbio ela caia. E se a minha taxa de câmbio ela diminui, eu tenho uma valorização da moeda local, tá bom? Mas, né, a gente tem que considerar tudo mais constante. Considerando os juros externos como constantes, porque daqui a pouco, né, a nossa taxa ela pode ter saído de 10 para 12. Mas, se lá nos Estados Unidos a taxa ela saiu de 3% para 5%, um aumento de 2% lá, ele tende a chamar mais pessoas para os Estados Unidos. E aí pode ser que mesmo com esse aumento aqui na taxa de juros eu não tenha esse movimento, tá? Então por isso que eu considero como mais constante a taxa de juros no outro país. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a minha taxa ela era de 10%, ela caiu para 8%, eu vou ter as pessoas retirando dólares aqui da economia, vai ter menos dólares circulando e com isso eu vou ter um aumento na taxa de câmbio. O dólar, ele vai ficar mais caro. E aí se eu tenho um aumento na taxa de câmbio, eu tenho uma desvalorização da moeda local, tá? Então, juros internos subindo, eu tenho uma entrada de divisas, o câmbio ele valoriza e isso vai favorecer a importação. Mas de novo, tá? Considerando que o preço dos produtos ele continua o mesmo, né? Porque se a gente for comparar para ver se realmente está tendo mais importação ou não, eu preciso ver, né, qual que é o preço dos produtos nos dois países. E para isso eu vou ter que usar o conceito de paridade do poder de compra e eu preciso saber qual que foi a inflação, né? Pensando sempre na prova de vocês. Se a prova ela só falar isso, juros internos subiu, tá? Eu vou ter um aumento nas importações porque eu tenho um câmbio valorizado. Mas eu coloquei aqui para vocês que não necessariamente, né? Eu acho que eu apaguei, mas não necessariamente isso vai acontecer porque eu dependo também da inflação. Mas tudo bem. Juros internos caindo, eu vou ter um aumento aqui nas exportações. Relação com a taxa de juros externa. Se os juros dos Estados Unidos sobem, por exemplo, isso vai fazer com que haja uma fuga de capitais do Brasil para os Estados Unidos, considerando que a nossa taxa de juros ela continua a mesma. Aumentou lá nos Estados Unidos, aqui continuou o mesmo. As pessoas vão tirar daqui e vão colocar nos Estados Unidos. Então, juros externos aumentando, eu tenho uma saída de divisas do país. Isso faz com que o câmbio ele desvalorize e eu tenho um aumento nas exportações. O movimento é contrário, tá? Juros externos caindo, eu tenho mais divisas entrando, câmbio ele valoriza e eu tenho mais importações. Prêmio do risco, também é um outro conceito, tá? O prêmio do risco ele é a diferença entre o rendimento de um investimento em um país emergente e o rendimento de títulos de países soberanos, como dos Estados Unidos, por exemplo. Então, taxa de juros nos Estados Unidos, 3%. Taxa de juros aqui no Brasil, 10%, tá? O prêmio do risco, ele é a diferença da relação da taxa de juros no Brasil dos Estados Unidos. Nesse caso, o prêmio para aqueles investidores que querem colocar o dinheiro deles aqui no nosso país em relação ao dos Estados Unidos, eles recebem 7% a mais colocando aqui no Brasil, tá? Isso daqui poderia ser diferente. Vamos supor que a taxa de juros lá nos Estados Unidos, ela aumentou para 5%. Agora, o novo prêmio do risco, ele não é tão atrativo. Ele é de 5%. É melhor ter um prêmio de risco maior, pensando em termos de remuneração, né? Porque é um risco colocar o dinheiro no país emergente. Daqui a pouco pode ser que esse risco ele não compense, mas tudo bem. Então aqui, prêmio de risco 5%. Quanto maior for o meu prêmio do risco, mais capital, teoricamente, eu vou ter vindo para cá, mais entrada de divisas.
Aí o câmbio ele vai valorizar e a importação vai acontecer mais, tá? O que que está acontecendo, tá? O prêmio do risco, basicamente, a gente pode pensar aqui como um aumento dos juros internos. Se eu estou tendo um aumento no prêmio do risco, é o mesmo efeito do aumento dos juros internos. Porque ainda que eu tenha movimentos diferentes aqui, né? Vamos supor que aumentou nos Estados Unidos de 3 para 4% e no Brasil de 10 para 12%. Isso vai fazer com que o novo prêmio de risco ele seja 12 menos 4, o novo prêmio do risco é 8, tá? Então, mesmo com movimentação na taxa de juros dos dois países, o prêmio do risco ele ficou maior. Se ele ficou maior, eu tenho mais entrada de divisas, o câmbio ele vai valorizar e a gente vai ter uma maior importação. Se o prêmio do risco ele cair, eu vou ter saída de divisas, o câmbio ele vai desvalorizar e eu vou ter mais exportações acontecendo, tá? Então, basicamente, no prêmio de risco eu só vejo essa diferença entre um país emergente, como o Brasil, e um país soberano, como os Estados Unidos. Poderia ser a Inglaterra, poderia ser o Japão, poderia ser outros países, tá? Vai ser o quanto que os investidores eles ganham por colocar o dinheiro deles aqui. E quanto maior esse prêmio do risco, mais eles vão colocar dinheiro aqui.